Olá, estamos aqui no podcast da HPF Aesthetics para conversar sobre tecnologias, Renuvion, lipoescultura, cirurgia plástica. Meu nome é Max, eu sou responsável de vendas e marketing da HPF Aesthetics e temos aqui dois eminentes cirurgiões plásticos brasileiros aqui de São Paulo, exatamente, o Dr. Lúcio Romão e o Dr. Breno Nopp, que nos ajudam nessa conversa. Então eu gostaria de pedir, em primeiro lugar, a cada um deles de fazer um rápido Wikipedia de si mesmo. Vamos começar com o Dr. Breno. Opa, obrigado. Eu sou Breno Knopp, eu sou um ex-engenheiro que virou cirurgião plástico e trabalho aqui em São Paulo, principalmente com contorno corporal, que é a minha área de paixão, né? E sou muito adepto às tecnologias. Então sempre procurei novidades, sempre conheci. Eu lembro do Max em 2018, quando ele veio apresentar o Renuvion no Brasil, ainda não tinha Anvisa, né? E aí na época eu me assustei com o valor, falei, nossa, mas é muito caro. Depois a gente começou a entender a tecnologia e hoje em dia nós somos usuários dessa tecnologia maravilhosa. Então o contorno corporal é minha área de atuação atualmente, né, uma área que eu me dedico prioritariamente. E vamos aqui falar sobre tecnologia. E agora o meu amigo e colega Lúcio Romão, Dr. por Lúcio. favor. Eu sou o Dr. Lúcio Romão, sou também cirurgião plástico, formado pela Faculdade de Medicina do ABC. Eu fiz 2 anos de fellow na USP. Então eu comecei já na era Renuvion e a gente vê uma diferença muito grande de uma lipoaspiração feita com Renuvion e uma lipoaspiração feita sem Renuvion. Então essa tecnologia já chegou comigo terminando a minha formação e desde então eu comecei a usar e não parei até hoje. Eu lembro muito bem de quando eu apresentava o Renuvion antes do registro. Você já era cirurgião plástico, ele não. O Dr. Lúcio era um residente com muita vontade de fazer as coisas novas, de aderir a inovações, né? Exatamente. Estava sempre conosco lá, mas deixa eu entender mais, deixa eu ver como funciona. Eu lembro até que nessa época, quando você apresentou o aparelho, né, eu já usava o laser desde 2014, né? Então eu peguei toda a evolução da tecnologia e eu te questionei bastante, falei, nossa, mas é muito interessante e tal. E naquela época o que pegou para mim foi o valor da tecnologia, que eu não entendia a diferença de valores, né? E o fato de não ter Anvisa. Falei, não, depois que tiver Anvisa a gente conversa. E foi o que aconteceu, né? Logo assim, a partir de 2020 a gente começou a usar a tecnologia porque entendeu a necessidade, né, de evoluir. Muito bem. Renuvion hoje virou uma marca bem conhecida, bem reconhecida, não só conhecida. E nós estamos felizes disso, significa que fizemos um bom trabalho e que os resultados são, digamos assim, excelentes. Diferentemente isso não teria acontecido. Então eu queria ouvir de vocês como era, principalmente de você, né, que já era cirurgião plástico na época, como era a cirurgia plástica, como você observa isso? Como era a cirurgia plástica, o contorno corporal, a lipoescultura, antes da chegada de tecnologias como o Renuvion, que foi a primeira a chegar no Brasil, e depois, né? O que mudou na relação até com a paciente e no geral. Eu acho muito importante a gente entender essa evolução porque ela traz alguns marcos fundamentais. Primeiro, antigamente a gente fazia uma lipoaspiração que era uma coisa linear, a gente não usava tecnologia nenhuma, era cânula de lipoaspiração e depois você tinha um resultado que era muito linear, você não realçava as marcações naturais da paciente, que é o que a gente faz hoje na lipoescultura de alta definição. Então isso já foi uma grande diferença. Mas além disso, as tecnologias que foram incorporadas na lipoaspiração mudaram demais, né? E a tecnologia de retração, por exemplo, em 2014 eu usava o laser. Era um laser que vinha dos Estados Unidos, de uma empresa chamada, nem me lembro o nome agora, mas era um laser muito bom. Só que a gente não sabia nem vender isso para o paciente. A gente ficava constrangido de oferecer uma tecnologia que era boa, porque, putz, vai aumentar o valor da cirurgia, a gente ficava constrangido. Então, assim, até isso mudou. Porque hoje em dia a gente oferece a tecnologia não como uma opção. Olha, você tem indicação de fazer essa tecnologia porque você precisa dela.
A gente entende a necessidade, explica isso para o paciente e isso não está negociável em termos de proposta de cirurgia, né? Perfeito. Então, assim, eu peguei a evolução da tecnologia onde a gente ficava constrangido de oferecer um custo a mais para o paciente, mesmo que o benefício fosse muito maior. Depois a gente aprendeu a lidar com isso, que isso foi muito importante. Por quê? Porque a gente conseguiu observar que o uso das tecnologias agregavam muito mais no resultado da paciente. E esse diferencial era fundamental para ela, não para nós, certo, em termos de custo, né? Entendi. E aí, quando chegou o jato de plasma, estou sendo sincero com você, a minha primeira dúvida era assim, cara, eu vou trocar uma tecnologia que custa muito mais caro e será que isso vai trazer benefício? Porque a gente sempre fica na dúvida. Claro. Eu sou mineiro, o Lúcio também. Vocês são mineiros? Eu sou mineiro, então a gente é desconfiado. Então eu chegava assim, cara, vou comprar um equipamento que tem um valor muito alto. E será que ele vai me trazer tanto resultado assim? Na época da pandemia, a gente teve um boom de cirurgia plástica e isso permitiu com que a gente comprasse o aparelho, diluísse o custo dele no volume de cirurgia que a gente teve e conseguiu pagar o equipamento com tranquilidade e fazer essa comparação. E aí, realmente, isso fez a diferença, porque o que o jato de plasma, a tecnologia que é mais recente, oferece a mais, se mostrou mais eficiente do que a tecnologia anterior. Então, a gente tinha que acompanhar esse processo de evolução. Eu acho que quando o Renuvium pegou a maioria dos cirurgiões plásticos, foi na retração de pele, principalmente no braço. Antigamente o pessoal tinha mais medo de lipoaspirar o braço por deixar um pouco de flacidez. E quando veio o Renuvium retraindo bastante a flacidez de pele do braço... Interno de coxa também, que são as peles mais finas, né? Coxa, isso. E aí deu aquele choque de realidade com qualidade e segurança, que eu acho que é o mais importante para todo cirurgião plástico e paciente também. E aí deu aquele choque que a gente apostou mais na tecnologia. E trazendo segurança com tecnologia moderna, e aí a gente começou a entender como precificar também a cirurgia plástica nesse quesito de qualidade. Os pacientes chegam prontos, eles chegam já informados. A grande maioria, né? Hoje em dia, sim. A gente conseguiu melhorar muito a nossa comunicação, isso também foi uma barreira que a gente teve que vencer. O médico não é preparado na faculdade para se comunicar, então a gente teve que rever tudo isso, né? Hoje em dia todo mundo tem um videomaker para a gente mostrar nossas cirurgias, mostrar nosso trabalho. A gente tem investido em redes sociais para se comunicar melhor com o nosso público, né? A gente está aqui justamente para isso, né? Para orientar e se comunicar melhor com nossos pacientes, com o nosso público. Mas a gente, até essa dificuldade a gente não tinha como expor. Hoje em dia a gente consegue falar das tecnologias com bastante frequência e a grande maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles já têm uma ideia e raríssimos são aqueles que nunca ouviram falar da tecnologia do Renuvium, da retração de pele, do jato de plasma. E alguns já chegam questionando. Mas você usa tal, e por que você não usa a radiofrequência? Por que você não usa o laser? Né? E a gente tem que ter os motivos para explicar cada um deles. Né? E eu que já usei todos, né? e fiquei no Renuvium, posso dizer de cadeira. Eu falei, olha, a diferença é que você está trocando. Eu uso sempre o exemplo dos carros. Olha, é como se você estivesse dirigindo carros de marcas diferentes, né? Tem alguém que vai defender uma marca específica porque ele é piloto daquela marca e ele conhece melhor aquele carro. Então, talvez ele consiga um resultado melhor naquele carro. Eu já dirigi os 3 e optei pelo Renuvium porque é o que me traz mais conforto, mais segurança e mais resultado. Pois é, segurança é a palavra dos últimos anos, né, em cirurgia plástica no geral. E a informação está aí, a informação está no seu celular e as pacientes procuram muito por procedimento que outras pessoas já fizeram. E como a rede social foi difundida, ou seja, a informação está no toque dos seus dedos. Tá certo, é isso, mudou tudo, mudou nos últimos anos. Segurança, falamos em segurança, sabemos, nós que frequentamos congressos de cirurgia plástica, né? Esse item de segurança está lá sempre presente e com força, e com razão. Porque, quer dizer, necessidade, né? Com necessidade, Nós, como empresa, somos protagonistas desse processo, obviamente. Vocês, como cirurgiões, mais ainda, né? Mais na primeira linha mesmo, diretamente com o paciente.
E a segurança é realmente uma palavra fundamental, né, nessa relação com a cirurgia. Porque, essa é a minha opinião, né, complicações, pequenas complicações, isso aqui está previsto, é normal. Eu costumo dizer que só não tem complicações quem não trabalha. Quem fica em casa não vai ter Sim. complicações, né? Mas, às vezes, é possível, infelizmente, entregar para pacientes situações pouco agradáveis. E isso vai depender também de técnicas, mas de tecnologias diferentes que não são adequadas. Vai depender de um tempo cirúrgico excessivamente longo que acontece, etc. Como que você vê isso, Lúcio? Então, a segurança começa, eu sempre explico para todas as pacientes, a segurança começa entendendo primeiro quem quer ser o cirurgião. Se ele é realmente formado, bem formado, você procura o Dr. Breno, procura literalmente isso, no CRM, vê se ele é cirurgião plástico mesmo, e com certeza é. A segurança começa aí, depois uma escolha de um hospital bom. Sendo assim, o primeiro passo da cirurgia já é bem dado, fazendo com um cirurgião plástico bem formado e em um hospital capacitado. Depois disso vem sim as tecnologias. As tecnologias hoje em dia elas vêm às vezes exagerando um pouco literalmente na capacidade de retração que às vezes acontece de alguma complicação, e o Renuvium tem uma qualidade que deixa mais segurança. Eu tenho um vídeo no meu Instagram fazendo Renuvium na minha própria luva, mostrando que não tem um potencial poder de queimadura. E essa segurança que a gente procura é literalmente inegociável, tanto para mim quanto para o Dr. Breno. Exato. Então a gente trabalha mais com segurança do que com qualquer outra coisa. Então eu acho que esse é o papel principal de todo médico, não é nem só cirurgião plástico, é entregar uma cirurgia adequada para aquele tipo de paciente e, lógico, com segurança. E cada paciente é um paciente diferente, Exatamente. né? Com necessidades diferentes, né? Veja só, eu trabalhei 9 anos na Petrobras. A Petrobras, você não sai da sala de controle se você não tiver com todos os EPIs, todos os equipamentos, porque é uma questão de sobrevivência, de eficiência e de operação adequada dentro de uma refinaria. A refinaria é uma área de muito risco. Claro. Então, tudo é feito por procedimentos e tudo é feito de uma maneira muito sistemática para se evitar acidentes. Eles são muito rígidos com isso lá. Então, eu carrego esse ranço positivo, né? Muito forte dentro da minha cultura, e transmito isso para minha equipe também. Segurança do paciente é uma coisa inegociável. Já suspendi cirurgia porque estava com o HB alterado. Eu falei, cara, você vai fazer uma lipoescultura de alta definição, que vai cair seu HB. Não vai fazer, entendeu? E numa época que eu precisava dessa paciente na mesa, né? Que estava com fluxo baixo e tal. Não tenho vergonha de falar que tem períodos que a gente passa por isso. Mas, eu preferi perder o valor da cirurgia do que perder uma paciente na mesa, né? Ou ter uma complicação um pouco mais grave, né? Sim. Então, segurança é aquilo que o Lúcio falou, é uma coisa inegociável. A gente não pode abrir mão de segurança da paciente, e a gente tem que ter isso em todas as etapas do seu processo. No pré-cirúrgico, durante os exames pré-operatórios, durante a sua consulta, na avaliação que você vai fazer uma avaliação adequada, né? Aquele exame físico completo que você vai poder definir exatamente o que aquela paciente precisa, e na indicação dos procedimentos que você vai fazer, e aí inclui as tecnologias. Então, uma das diferenças, o Lúcio deu um exemplo muito bom do braço interno de coxa. Eram áreas que o laser a gente tinha receio de usar. Por quê? Porque o laser, se você continua com ele ativado, ele vai esquentando e pode causar uma queimadura. Eu, felizmente, nunca tive queimadura porque eu era extremamente cauteloso, usava aquela câmera térmica, que era um equipamento auxiliar para fazer isso, mas a gente reduzia a potência. E aí você perde a eficiência. Então, com o jato de plasma, a gente conseguiu ajustar, porque tem muito trabalho, a gente conseguiu ajustar as potências adequadas para cada região, e percebeu que a gente conseguia ótimos resultados sem colocar em risco de queimadura as nossas pacientes, que é o fundamental. Então, essa garantia de que como eu disse, eu sou desconfiado.
Quando me venderam o Renuvium, eu falei, não, porque ele não queima, porque o gás, não sei o que. Então vamos testar. Eu lembro que eu fiz uma abdominoplastia, eu tenho esse vídeo ainda. Retirou a peça. Peguei a peça cirúrgica, dobrei em cima do Renuvium, aquela caneta, a primeira caneta Ativou. ainda. Ativei e fiquei lá. E aí, realmente vi que não queimou a pele. Então, sim... E aí a explicação física disso é muito simples, né? Você fecha o arco voltaico ao redor daquela região, depois que ele faz a ação dele nas traves, onde ele consegue fechar o arco voltaico, aumenta a resistência e ele não fecha mais, só vai sair o gás. Nada melhor que trazer um engenheiro aqui para explicar. Eletricidade, né? Pois é, engenheiro. E aí eu falei, bom, faz sentido, não é papo de vendedor. E aí a gente começa a confiar mais no equipamento, né? Entender melhor, né? E assim, eu já vi casos de queimadura de alguns colegas que utilizaram o equipamento, já. Mas eu acredito que houve, assim, excesso de lipoaspiração, traumatismo na pele, em casos assim que são Associação de tecnologias. Isso. Uhum. E principalmente deixar um tecido muito fino. Muito fino. Ou seja, lipoaspirar superficialmente e deixar um tecido muito fino. Às vezes tem alguma paciente que já tem uma lipoaspiração prévia, que já tem irregularidade superficial, que pode sim ter uma possível complicação, ruim, né? vascularização ruim, tudo pode ter sim uma complicação, mas isso tudo é discutido no pré-operatório, se a paciente já vem com essas alterações. E tem mais, o que acontece? Nós, como HPF, vocês sabem, sempre tivemos um compromisso de treinar os nossos os usuários, nossos clientes. Tem uma faixa ampla de clientes que compraram, que têm o equipamento, e tem outros que usam equipamento de colegas, né, de alguma forma, e se viram sozinhos ou com umas informações que são telégrafos sem fio, né? Sim. Então, não é informação que chega diretamente da gente para o médico, chega por outros caminhos e às vezes não chega da forma certa. É aquela história, né? Se você entra numa Ferrari e não sabe a potência do carro, nunca dirigiu um carro esportivo, você vai derrapar na curva. Com certeza absoluta, entendeu? É meu caso. Você tem uma Ferrari e derrapou na curva? Não, é que eu acho que eu nunca entrei numa Ferrari. Não, mentira, eu já entrei numa Ferrari. Entrou lá em Maranello, diretamente, ou não? Não, foi nos Estados Unidos. É a casa dele de praia. É a casa dele de praia. Tá vendo? É diferente. Tá bom. Muitas tecnologias, não muitas, algumas tecnologias entraram nesse mercado atraídas pela lucratividade, digamos assim, empresas que entraram com outras tecnologias, algumas parecidas, né, ainda de plasma, mas não de plasma feito com gás hélio. E eu pelo menos ouço, né, de complicações um pouco mais severas. O que você diz para um colega que está usando uma tecnologia que está provocando alguma coisa de indesejado no paciente? Então, isso aí vai muito da mão do próprio cirurgião. Se ele está acostumado com aquele tipo de tecnologia, tem gente que está acostumado com laser, que talvez causava o maior potencial de complicações se não soubesse usar de forma adequada. Hoje em dia eu falo que o Renuvium ele tem tanta segurança que a gente não precisa se preocupar a mais com aquele tipo de tecnologia. Agora, já que ele está usando outra tecnologia, um dia veio um vendedor querendo me vender outra tecnologia, literalmente uma concorrente do Renuvium, e eu mostrei um vídeo para ele, eu fazendo na minha própria mão. Eu falei, olha, se você conseguir fazer isso na sua mão e não queimar, eu compro. O vídeo não chegou. Ele não quis, não teve coragem. Né? O vídeo não chegou. Ou seja, a gente tem também não só de segurança, mas a gente também tem uma preocupação desde o pré-operatório com a paciente, que a gente tem que também literalmente entender cada processo e saber onde que é o potencial de complicação em cada tipo de literalmente isso, cada etapa da cirurgia, para ser mais cauteloso ou menos cauteloso. Uma cirurgia dessa de lipoescultura, somente lipoescultura hoje em dia, com marcação de alta definição, que hoje em dia as pacientes querem com mais definição, mais tecnologia, às vezes querem associar uma cirurgia ou outra, enfim. Mais técnicas também, exatamente. Porque não é só tecnologias, ela dura técnicas cirúrgicas exatamente. Novas. Ela dura pelo menos de 6 a 7 horas, uma lipoescultura.
Antigamente, essa lipoescultura demorava 3, 4 horas. 2, 3 horas, né? 2, 3 horas. Nossa residência era 2, 3 horas. Residência, Uma coisa... lógico, sem definição, sem aquela sem os resultados que a gente qualidade de hoje em dia, mas é isso que a paciente procura, uma qualidade cada vez melhor. Vocês conseguem entregar segurança nesses procedimentos mais longos? Porque existe uma... né? Existe um questionamento muito grande sobre isso. A gente já operou juntos, né? Um auxiliando o outro, em cirurgias um do outro. Nossas cirurgias são longas. E o que eu posso te falar? Eu acho que o tempo cirúrgico é uma coisa importante. A gente sempre trabalha para reduzir o tempo cirúrgico, mas com a quantidade de tecnologias que a gente tem e com as técnicas que a gente foi incorporando no procedimento, isso foi aumentando inevitavelmente o tempo cirúrgico. Então, para você chegar em alguns resultados, a cirurgia vai ser longa. Então, passou de 6 horas, a gente já sabe que o potencial de ter um evento trombótico é maior. Então, para isso, você tem que tomar alguns cuidados. E os cuidados intraoperatórios começam no uso da meia elástica, compressão pneumática, o aquecimento da sala, né? Não fazer hipotermia. Então, tudo isso já é estudado, isso já é sabido. Tudo isso é feito sistematicamente. Eu já acompanhei cirurgias do Lúcio, ele já acompanhou as minhas. A gente faz cuidados com posicionamento do paciente por causa do tempo cirúrgico. Tudo isso tem que ser feito. E é uma coisa assim, é aquela questão da segurança, é inegociável. Fazendo tudo isso e preparando bem o paciente, eu posso te dizer que eu tenho um grau de complicações mínimo. Tá? Eu não tive, desde que eu comecei a seguir todos esses protocolos, eu nunca tive um evento de trombose das minhas pacientes. Nunca tive. Isso aí há mais de 5 anos eu tive uma embolia, um caso de embolia de uma paciente na época que a gente operava em hospitais mais simples, que não tinham todos esses equipamentos, não havia essa preocupação, isso lá atrás. Sim, sim. Né? Quando a gente não tinha nem protocolo. Hoje os hospitais que a gente opera, para você ter uma ideia, eles te obrigam a seguir o protocolo. Se a gente for operar se a gente fosse operar, a gente não vai, mas se a gente fosse operar em algum hospital daqueles antigos que a gente operava antes, de início de carreira, que era só alugar o centro cirúrgico. Isso. A gente ia exigir esses cuidados hoje em dia, porque isso já está tão incorporado na nossa rotina que não faz sentido fazer isso. Os hospitais melhoraram muito também. Os hospitais também melhoraram. A evolução dos hospitais melhorou muito. Sim. E, querendo ou não, a paciente tem que também usar de forma correta medicações, como enoxaparina. São medicamentos e, lógico, a meia ela fica durante pelo menos 15 dias, ela tem que deambular precocemente. Todos esses aditivos para evitar qualquer complicação são muito válidos. Na relação com o paciente, né, porque tem masculino também hoje, né, tem bastante masculino. Está aumentando, né? Vocês são daquele tipo de cirurgião que explica tudo, sim, desde o começo até o fim, antes da cirurgia, não tem a surpresa de já... Às vezes a gente explica por mais de uma vez e enfatiza. Porque hoje em dia a gente tem um público cada vez mais jovem, tá? E a paciente ela fica meio... isso não vai dar comigo, eu já ouvi falar isso. Isso não vai dar comigo. Não é isso, não vai dar comigo. Pode tem dar com que fazer, exatamente, tem que fazer o que a gente está orientando, entendeu? Porque todo procedimento tem um risco e a gente tem que minimizá-lo da melhor forma possível. Tá certo, é isso. Uma das coisas que eu acho fundamental é assim, todos esses riscos, né, riscos e benefícios a gente explica durante a consulta. A gente sabe que na consulta a paciente está encantada com o resultado. E às vezes a informação entra por ouvido... Com a hipótese de resultado. Com a perspectiva de resultado dela, né? Então, assim, às vezes você fala de algumas coisas que entram por um ouvido e sai pelo outro. A gente percebe isso na consulta. Então, eu sempre reforço isso e a gente passa... eu passo uma orientação por escrito para paciente. Isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Além do contrato de cirurgia, eu ainda passo nas informações pós-operatórias. Olha, você tem que cuidar disso, você tem que cuidar daquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Tudo isso é fundamental para que você chegue num bom resultado e também que você não corra risco de uma irregularidade. Porque às vezes a complicação pode ser uma coisa simples. Uma simples irregularidade
que pode ser resolvido depois. Não, mas isso até aqui até no digamos assim, pós-operatório. entra na normalidade das complicações. Né? Mas é uma complicação mínima. Eu seroma considero da assim, se a paciente... Se a paciente Como é que é? Um seroma da seroma, vida. um um seromazinho. seromazinho. Você vai lá com É uma uma agulha e complicação. resolveu. É uma complicação. Sim. E qualquer coisa que gere incômodo para a paciente, para mim, eu entendo que é uma complicação, mínima que seja. Sim. E algumas de fácil solução. Mas a gente tem que informar isso para a paciente, ela tem que saber e saber que a gente vai resolver e como vai resolver. Né? Então, dentro de cada cirurgia tem vários elementos que podem procurar alguns riscos para o paciente, né? Uma técnica, sei lá, uma maneira de fazer a lipo, de não fazer, etc. Inclusive o uso de uma tal tecnologia, não da outra. Então, a escolha de usar o Renuvion no plasma de gás hélio entra nessa redução de risco para a paciente, é isso? Com certeza. Isso aí, com certeza. Hoje em dia a gente tem igual eu falei, qualidade de segurança que não tem sido entregue por outras tecnologias. E lógico, a gente tem também que pensar na capacidade de retração de pele, de 30% a 80%. Então, vamos falar de resultado também. Exatamente. É essa capacidade de retração de pele que o Renuvion gera, de 30% a 80%, é uma variação grande. Mas, de qualquer depende forma, justamente de paciente a paciente. depende de paciente a paciente. E às vezes na mesma paciente, no braço tem uma retração maior, na face interna de coxa tem retração maior, e às vezes no dorso tem uma retração um pouco menor. Ou seja, na mesma paciente tem variações diferentes por conta da espessura da pele. É diferente, né? Exatamente. Eu vi resultados ótimos das costas. Eu vejo às vezes aquelas dobras que você lipoaspira, né? Que depois, quando passa o Renuvion, fica um negócio, uma superfície totalmente lisa. Eu vi resultados ótimos. O resultado é bem bom costas, mesmo, mas a gente tem que fazer uma comparação com a própria paciente. No braço, por exemplo, não, a retração não, é incomparável, entendeu? Por que será isso? Porque no braço... Provavelmente porque é isso que ele explicou, a espessura da pele menor, ela consegue retrair mais. Tanto no braço quanto a face interna de coxa tem um potencial retrator de pele muito grande. Ontem mesmo, literalmente, eu tive uma paciente que ano que vem ela vai tentar fazer, ela mora em Londres, ela vai tentar fazer primeiro o Renuvion e depois a cruroplastia. Ou seja, a gente vai tentar retrair o máximo possível para uma cicatriz ficar menor. Tá. Isso é muito comum, a gente oferecer, às vezes a paciente que não está muito disposta à cicatriz e você acha que a tecnologia, porque a gente também tem que ser franco, falar, olha, o seu caso, só a tecnologia de retração não vai resolver. Exato. Não vai resolver. Você vai ter que tirar um pouco de Isso pele. é muito importante, sabe por quê? Porque às vezes vocês, mas também eu, somos acusados de prometer milagres, né? Mas não é isso não. A gente sempre falou, cara, se for um caso de abdominoplastia, tem que ter corte. Não vai ter Renuvion nenhum que vai te ajudar. Então, não fique pensando no milagre, que o milagre não vai acontecer. Não, é tecnologia, não é milagre. É tecnologia, é técnica cirúrgica, é mão do cirurgião, é tecnologia. Quando a gente fala me corrijam no caso, de casos borderline, de mini abdominoplastia, já quem sabe, aqui podemos tentar com o Renuvion para ver se temos um resultado bom, evidentemente, no caso, evitando um corte. Mas isso eu acho que tem que ser muito bem combinado e é como o Lúcio falou. Tem pacientes que eles não querem o corte e eu já explico. Falo, olha, se a gente não tirar esse excesso de pele, você vai ter um resultado parcial. Exato. Que não vai te deixar com a pele lisinha, não vai te deixar porque tem muita pele, a gente precisa tirar a pele. Só a tecnologia não resolve. Tá. Não, mas eu prefiro tentar a tecnologia primeiro e depois, se precisar, a gente faz o corte. Eu falei, tudo bem. Eu já sei que ela não vai chegar no resultado que ela vai querer. Mas é uma questão de combinar. Sim. A paciente às vezes, ela quer ter a chance de evitar a cicatriz. Exato. E no final das contas, a opção é dela também, imagina. A decisão eu não quero final ter é corte, dela, né? Não quer, entendeu? Isso que eu penso. Eu só falo Só que tem que ser muito claro. Tem que ser muito claro. Da relação honesta com isso, né? Exato. Tem que ser honesto com o paciente. Beleza, você vai colocar o motor V8 no seu Fusca, vai pintar ele de vermelho, mas ele não vai virar Ferrari. Não é Ferrari. Não vai ser Existe Ferrari. esse negócio da Ferrari, Acho que ele tem, É acostumado. Está acostumado. Ainda não estou acostumado, mas eu estou querendo me acostumar. Não, mas eu também falo mais ou menos do mesmo sentido e do mesmo caminho que o Dr. Breno fala, mas
às vezes a paciente não quer corte, e não quer mesmo. Eu tenho que deixar bem claro que o resultado melhor seria com o corte, mas imagina, eu definir o que a Não. paciente vai, entendeu? É Sim. difícil. Se Claro. ela vai ficar com corte pro resto da vida que ela nunca quis. Não, vocês vão orientar a paciente. Nosso processo é literalmente de intermediar o que a paciente quer. Se às vezes não tem como, um pós-bariátrico, é melhor a gente nem fazer só com Renúvio. Não, claro, não. E aí a gente fala assim, ó, não tem como, essa pele não vai retrair, não Até vai porque ficar são nem pacientes bom. que têm problemas de alimentação, problemas de suplementação, Sim. são E aí a vários gente já encaminha problemas direto metabólicos, digamos, já indicados, que não são exatamente... Dependendo da técnica da bariátrica, É. é uma paciente que troca obesidade por desnutrição. Exatamente. Exato. E aí, A gente literalmente já parte para uma abdominoplastia sem oferecer o Renúvio. Sim. Mas aquele caso borderline, igual o senhor Exato. tinha dito, com certeza a gente entende o que a paciente quer, lembrando que a gente tem que optar por duas opções cirúrgicas, e se ela quiser um ou outro, a gente está aí para resolver o que ela mais quer. É isso aí. Para o braço também, a mesma coisa. Né? A braquioplastia também, a paciente não quer aquela cicatriz, né? Sim. Aí E vai como o propondo. Renúvio retrai muito, É. hoje em dia a gente tem visto cada vez menos braquioplastias. Eu não sei se está assim no seu consultório. sim. Às vezes uma paciente com indicação, antigamente, de uma indicação de braquioplastia, Aquela inquestionável, assim, que você... Uhum. a gente faz Renúvio e impressionantemente retrai mesmo. E assim, o exemplo do braço é muito, muito emblemático, porque eu sempre, no braço, eu faço o contrário. Eu falo, olha, você não quer tentar primeiro a tecnologia, você vê o resultado, e aí, se não ficar bom, a gente faz a braquioplastia num segundo tempo. As pacientes geralmente aceitam essa proposta, né? E a maioria delas ficam satisfeitas com o resultado, falando assim, não é que resolveu 100% do problema dela, mas o que resolveu é o suficiente para ela ficar satisfeita. Exato. E aí você evita uma cicatriz que de repente ela que antigamente ela seria condenada a essa cicatriz. Olha, não tem outra opção, vai ter que fazer a cicatriz. Então, as tecnologias de retração, elas mudaram o curso da cirurgia plástica de contorno corporal, sem dúvida. Tá. É o Renúvio nisso, né? Que foi a primeira. A culpa é do Renúvio. É, né? a culpa é do Renúvio. Renúvio. Depois do Renúvio, eu acho que eu fiz uma braquioplastia. Então. Fiz uma só, pós-bariátrica. Sempre falando de resultados do uso de Renúvio em contração de tecido, retração, porque não é tanto retração de pele, entre nós é contração de tecido, retração de pele pega mais para fora, né? Vocês observaram ao longo desses, porque são 4, 5 anos que vocês estão usando a tecnologia, o que vocês estão observando de resultado já a prazo um pouco mais longo, não imediato? Lembrando que o resultado do Renúvio não é imediato. O resultado do Renúvio é um resultado que acontece a tipo 9 meses, um ano de distância da cirurgia, porque vocês me ensinam, mas acontece com a temperatura, uma neocolagênese, uma neoelastinogênese, né? Formação de novas proteínas. Exatamente. Mas isso aqui é um processo que demora esses 7, 8, 9 meses para acontecer. Então, no começo tem um resultado, mas não é exatamente o resultado final. Depois disso, o que vocês estão observando como durabilidade do resultado? Depende do paciente como se comporta. Eu acho que depende, eu acho que varia de paciente para paciente. Eu tenho resultados, eu sempre falo isso na consulta. Eu tenho pacientes que têm resultados impressionantes com Renúvio. Estáveis, né? E que com duração aí de alguns anos que você vê que a pele está muito melhor. E tem algumas pacientes que têm resultados razoáveis, vou ser bem honesto. Mas a tecnologia é a mesma, o médico é o mesmo, a forma de aplicação e as potências que são padronizadas que a gente usa são as mesmas. Então, assim, onde está a diferença? Provavelmente em alguma característica genética da pele. A gente sabe que as pacientes têm... o grau de flacidez de cada paciente é diferente. E aí eu escuto muito paciente falando assim, mas é porque a minha pele é morena. Não, porque a minha pele é muito clara. E eu não vejo essa diferença. Eu tenho pacientes de pele bem clara, fototipo 2, fototipo 1, que tem bons resultados.
E tenho pacientes morenas Com fototipo 4. fototipo 4 que tem resultados maravilhosos. E o contrário também, pacientes com pele bem clara, com resultado razoável, mas com uma flacidez muito grande, e pacientes morenas também com pele muito flácida que não tem bom resultado. Então, eu acho que não tem a ver com o fototipo de pele, tem a ver com a característica da pele, e que é uma coisa que eu acho que precisava ser um pouquinho mais estudado, e eu acho que talvez essa seja uma nova linha de pesquisa, né, para tentar identificar qual o fator de cada pele, se é lá quantidade de colágeno pré-operatório, sei lá. Né? Provavelmente é isso, porque muito provavelmente. Qualidade do colágeno, mais que quantidade, porque o Renuvium age justamente naquele trato fibroseptal onde tem as fibras. Isso. E outra coisa que eu sempre explico para paciente é isso. Eu falo, olha, você vai fazer um procedimento que ele tem uma retração imediata por causa do calor, né? Que é no momento da cirurgia. Mas o seu resultado final vai ser de 6 a 9 meses depois. Então tem que ter paciência. E se a paciente é informada disso no momento da consulta, e você explica isso para ela, fala, olha, o teu resultado, lembra que eu te falei? O teu resultado final não é agora. Agora você está inchada, você vai desinchar e tal. E a pele, você vai sentir a firmeza dela é daqui a 6 a 9 meses, no mínimo. Literalmente meus melhores resultados são aquelas pacientes que mesmo depois que emagreceram, continuaram fazendo atividade física. Ele falou da parte genética, né? Eu tô falando mais dos hábitos de vida. E a paciente emagreceu bem e o Renuvium agiu muito, muito bem mesmo, porque pode ser também um caso de literalmente atividade física com alimentação saudável associado também com a tecnologia. A lipoaspiração também já ajuda a paciente a entender como é que vai ficar o corpo dela no futuro. Ela melhora ainda mais essa atividade física. Isso não pode largar. Porque depois da cirurgia ela já fica com a autoestima lá em cima. Exatamente. Aí eles vão manter isso. E não quer perder o resultado. Não quero perder o resultado. Para manter o resultado, faço o quê? Vou na academia, não vou ficar comendo macarrão todo dia. Coisa que eu faço. Você é italiano, né? Eu sempre falo para paciente que eu não sou operado também. Eu sempre falo para paciente que tem 3 vias de um resultado bom: alimentação, atividade física e para lapidar a lipoescultura. Não adianta largar os 2 anteriores e querer um corpo bom só com a lipoescultura e tecnologias. Eu usei Renuvium, que é a melhor tecnologia hoje em dia, e fiz uma lipoescultura, mas eu continuo comendo hambúrguer todo dia, continuo comendo macarrão todo dia. Então isso tudo, com esses 3 fatores, ajudam muito o resultado bom da paciente, entende? E veja, não é que o paciente não possa comer o seu macarrão ocasionalmente, uma massa, né? Vai num restaurante bom e tem uma massa maravilhosa lá, ou um hambúrguer, quem de nós, né? Quem nunca? Mas isso não pode ser a rotina dela, né? E o que a gente observa é justamente isso, pacientes que passam pelo procedimento, porque assim, é um investimento não só financeiro, é um investimento de tempo, de cuidado, né, um investimento de toda a família, as pessoas que vão cuidar dessa paciente durante o período pós-operatório. Então se investe muito naquele sonho, e depois que ela passa por todo esse processo, vira uma chavinha ali de autocuidado, que ela começa a perceber, não, eu não quero passar por tudo isso de novo, sem necessidade, e eu quero manter esse resultado, porque ela olha no espelho, ela fica mais satisfeita, poxa, é assim que eu quero ficar. Então assim, quando ela olha para aquele Ultra Max Sheet Forever ali, ela vai pensar 2 vezes, né? Porque ela sabe que aquilo vai comprometer o resultado, e não só pela caloria, mas pelo grau de inflamação que aquilo gera no organismo dela. E se for no período pós-operatório é pior, porque aí você compromete a sua cicatrização e compromete o seu resultado. Falando de pós-operatório, o uso ou não de um Renuvium, por exemplo, muda alguma coisa no pós-operatório, por exemplo, em termos de recuperação? Muda. Totalmente. Totalmente? Muda. Hoje em dia, o Renuvium, ele causa... Às vezes porque ele causa uma inflamação. Às vezes é bom isso. Às vezes isso é bom pro resultado, às vezes no pós-operatório imediato é mais chatinho para paciente, porque precisa usar dreno e isso expolir um pouco mais de líquidos e tudo, mas muda muito o resultado. Então, quem não suporta o processo não vive o propósito. Então a gente tem que entender
que aqueles 7 primeiros dias, 7 a 10 dias, são um pouquinho mais chatos. Lá na Itália tem um ditado que diz, você não pode ter o frasco cheio e a mulher bêbada. As duas coisas juntas não dá. Exatamente. Então, se você quer a mulher bêbada, o frasco está vazio. Qual é o seu propósito, né? E antigamente, eu não sei como é que o senhor fazia, mas antigamente muita gente não usava nem dreno. Hoje em dia é mais padrão utilizar o dreno, justamente por conta do seromazinho, líquido. Né? Vou te contar. Fala. Então, a primeira vez que eu vi que quando começou a liposcultura de alta definição, eu não fazia ainda, eu era um dos céticos da técnica, e tô pagando minha língua, né? Isso é bom, você evoluiu. Não, tem mas gente que até isso, hoje é você ainda reconhecer os bons resultados, a qualidade da técnica e se moldar à nova realidade. Adaptação. Né? Adaptação. É sair da caixinha, como se fala hoje, né? Eu não saí da Petrobras e da engenharia para vir para medicina. Mas você já é engenheiro também ou não? Não, eu fazia engenharia e não cheguei a me formar. Mas ficou com a cabeça de engenheiro? Fiquei. Eu fiz curso técnico de engenharia, então fiquei muito tempo nessa área. Pode seguir. Desculpa. Desculpa, te disse aí. Do dreno, então. Então, a primeira vez que me falaram que colocava um dreno na paciente, gente, isso não tem cabimento. Mas por quê? Porque eu não entendi a técnica, e na técnica antiga, geralmente você não precisava. A quantidade de seroma que tinha era menor, porque a gente lipava áreas muito menores. Né? E áreas mais profundas. Áreas mais profundas, e você, eventualmente, quando acumulava líquido, você puncionava aquilo. Né? Só que assim, você dependia de uma logística muito grande, porque assim, se a paciente acumulasse líquido a cada 2 ou 3 dias, ela tinha que estar no teu consultório para você funcionar. Né? E é desconfortável isso para o paciente também. Então, não que a gente não funcione pacientes agora. Eventualmente também precisa. Se for necessário. Mas, com o uso do dreno, que a gente usa em torno de uma semana, você consegue coletar todo esse líquido, eliminar. E outra coisa, eu sempre, quando eu mostro, quando a gente drena no consultório, tira do dreno, eu coloco num frasco plástico e deixo ele ali alguns minutos. Você já observou isso? Não. O que acontece? Então, experimenta. Você coloca o seroma num copinho plástico, geralmente se tiver o transparente é melhor. Se você deixar ele uns 30 segundos, ele é cheio de plaqueta, fator de coagulação, não sei o que e tal. Quando você vai virar, ele vira uma gelatina. Caramba. Gelatina. Aí eu mostro para o paciente, aqui, tá vendo? Tá vendo essa gelatina? Isso aqui, dentro do seu corpo, isso vira essa gelatina. É claro, fora é mais rápido porque é contato com oxigênio. Mas dentro do seu corpo isso aqui vira uma gelatina que vai virar uma placa de fibrose que depois você não elimina mais. Então, assim, isso é muito educativo para o paciente. É por isso que eu estou usando dreno? É por isso que você está usando dreno. Né, para a gente eliminar tudo isso. E as tecnologias fizeram com que aumentasse o volume de líquido que a gente acumula. Então, se você tira isso de forma mais efetiva, você consegue melhorar e acelerar o processo de cicatrização, né, diminuindo o inchaço da paciente, e isso aí se transforma em benefício. Então, é um mal necessário. Muitas pacientes têm medo de dar fibrose e tudo. Fibrose nada mais é do que uma cicatrização no tecido gorduroso. E o mais importante, a nossa função é tentar orientar essa fibrose da melhor forma possível, utilizando dreno e principalmente também fazendo pós-operatório com pessoas específicas de drenagem pós-operatória. Então a gente consegue orientar da melhor forma possível, evitando ou diminuindo o índice de fibroses irregulares. Vamos lá, falamos de pós-operatório, de cuidados, de tecnologia, de Renuvion, de complicações, etc. Ouvimos também que o Dr. Brenner era cético antes, exatamente, né? Então eu queria saber uma coisa, o que vocês diriam, vamos começar com você, porque para um colega médico, cirurgião plástico, que atualmente ainda está cético sobre o uso do Renuvion. Porque sabemos que desde quando entrou o Renuvion no mercado já começou a gerar polêmicas, né? Nós assistimos nos congressos de cirurgia plástica a polêmicas. Não todos os cirurgiões plásticos brasileiros são, digamos assim, com a mesma opinião. Não tem todo mundo a mesma opinião. Não existe um consenso. Não existe um consenso. Então, o que vocês, começando por você, Lúcio, o que vocês diriam para um colega que é cético, que diz, não, eu tenho ótimo resultado já sem usar Renuvion,
já só a lipo já me dá um pouco de retração, eu estou feliz, só o fato de fazer a lipo, né? O que você diria? A gente tem que entender, se ele está feliz, não muda nada. Mas não muda nada, tudo certo. Mas então é uma questão de que pacientes ele tem, que paciente você tem. São pacientes com exigências e necessidades exatamente, diferentes. Exatamente. Tem cirurgiões plásticos que literalmente não se adaptam a tipo de tecnologia. E a gente às vezes tem que entender também o jeito e a forma dele trabalhar. Mas para aquele paciente que tem um pouquinho de flacidez e que quer utilizar uma tecnologia para melhorar o resultado, com certeza esse paciente é o ideal para começar a literalmente a carreira do Renuvium, porque depois que você começa a usar, você não larga. Mesmo com pacientes que não têm flacidez, hoje em dia eu utilizo o Renuvium para evitar uma flacidez que a lipoaspiração poderia causar no futuro. Ou seja, eu não largo o Renuvium de forma alguma, ou seja, essa qualidade da tecnologia e também segurança me trouxe um resultado tardio também bom, ou seja, eu não largo o Renuvium mesmo. Legal. Doutor Breno. O conselho para o colega seria isso. Ser humano é complicado. Tem aqueles colegas que eles não acreditam na tecnologia, mesmo vendo tudo que a gente tem de estudo, de resultado, né? Porque, por exemplo, eu não faço trabalho científico sobre Renuvium, certo, mas eu tenho os resultados que eu posso mostrar para qualquer colega e para qualquer paciente. Falar, isso aqui eu consegui esse resultado através da tecnologia de retração e tal. E como eu tenho experiência de muitos anos em várias tecnologias, eu consigo explicar cada uma delas com tranquilidade. E por que eu uso o Renuvium hoje. Tá. É simples. Mas então, existe em alguns cirurgiões plásticos, colegas de vocês, uma certa resistência? Não, existe. Mas assim, por exemplo, essa semana passada eu recebi uma paciente no consultório que falou assim, olha, eu fiz uma cirurgia com o doutor fulano, um médico antigo, muito bem conceituado aqui em São Paulo, professor de faculdade e tal, e ela falou assim, olha, eu gosto muito dele, a cirurgia dele foi muito bem feita, só que eu perguntei para ele o negócio de tecnologia, ele falou que não faz, e ele falou assim, olha, eu estou numa fase que eu não quero mais estudar esse negócio, eu ia ter que estudar, não sei o quê. Assim, tem esses meninos novos aí, esse menino novo me incluiu. Esse aqui, você também? Assim, por isso que eu vim passar no seu consultório. Eu não sou tão menino novo assim, mas ela falou, mas é um médico que ele está num estágio da vida dele que ele não quer se dedicar mais e não quer aprender mais isso. Então você vai lá e faz com os meninos. Uma certa preguiça. Que eles falam, não é nem preguiça. Não acho que não é preguiça, porque ele trabalha muito. Mas é uma questão de comodismo. Entendeu? Ele tá acomodado. E tudo bem, é a opção dele. Agora, tem aqueles que são teimosos mesmo. Né? E eu com teimosia eu não discuto. Não discuto. Sabe? Assim, você pode apresentar o argumento que for e o resultado que for, que a pessoa vai continuar torcendo o nariz. Então, essas pessoas, elas não estão abertas a crescer. Eu sou um cara questionador, como eu te falei, eu sou um cara bem cético, mas eu escuto. Lembrando que a cirurgia plástica brasileira, digamos assim, ao longo da história dela, foi fundamental para a evolução da cirurgia plástica mundial. Sim. É que então, por exemplo, quando começaram a conversar, falar sobre a lipo, por exemplo, a lipoaspiração, que veio da França para cá, né? Aqui teve os grandes cirurgiões plásticos, alguns deles nos deixaram já, que aderiram a essa ideia da lipo, que foram criticadíssimos, né? Não tinha como estar louco. O Ilu começou, né, na década de 80 e no Brasil, assim, a lipoaspiração cresceu demais. Aí os vários, poderiam até fazer nomes, o Dr. Luiz Haroldo, lá no Rio de Janeiro, o Dr. Evaldo Bolívar, aqui, né? Esses foram, quer dizer... O próprio Pitangui também, né? O mesmo professor Pitangui, foram criticadíssimos pela inovação que estavam propondo, até chegar a um nível de incorporação da técnica e de adequação da técnica, de melhorar a técnica para que isso não começasse a dar tanta complicação, tantos problemas, e hoje é normal, né? Veja só, a lipoaspiração, eu falo isso,
eu comento muito isso, comunico muito isso, o pessoal me pergunta se lipoaspiração é um procedimento seguro. Tá? Estatisticamente, é super seguro. Exato. O grau de complicações, e assim, vamos falar em mortalidade, é 15 vezes mais, você tem 15 vezes mais chance de morrer numa cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia por vídeo de 1 hora. Sim. A gente conhece vários cirurgiões gerais, a gente já fez isso na cirurgia Vocês geral. são cirurgiões gerais. A gente fez isso na cirurgia geral, não plástico. faço mais. Mas assim, você tem 15 vezes mais chance de morrer numa cirurgia de vesícula do que numa cirurgia de lipoaspiração. Estatisticamente. Sim. É claro, se você pegar um cirurgião geral muito bom, experiente, a estatística dele é muito menor. Exato. Se você me pegar fazendo vesícula, o seu risco de mortalidade vai aumentar. Você não vai fazer isso. Agora, promete que você não vai operar isso. Eu já prometi para mim isso. Agora, se você pegar o cirurgião geral para fazer a minha lipoaspiração, o risco de complicação vai ser muito maior. E é isso que a gente vê na mídia. A diferença que acontece é assim, é que quando morre alguém numa cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia... não é eletiva. Não é eletiva, uma cirurgia necessária, de urgência, não sei o quê. O médico chega lá fora, olha... Lamentamos, mas ele não resistiu à cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, mas... Não, o paciente não resistiu à cirurgia. Os familiares têm uma aceitação melhor porque era uma doença que complicou e morreu. Ninguém vai saber se foi uma falha técnica durante o procedimento, se foi realmente uma alteração anatômica, seja lá o que for que levou ao óbito. Quando acontece uma intercorrência na cirurgia plástica, existe uma cobrança social muito grande em cima da mulher, porque ela tem que ser maravilhosa, mas quando ela vai fazer um procedimento, ela é extremamente criticada. Ai, pra que foi fazer? Nem precisava. Ela já estava linda. Aí morreu, viu? Bem feito. Então, assim, existe essa cobrança social com a mulher e morre numa cirurgia plástica, vai aparecer no Fantástico. Morre numa cirurgia geral, aconteceu. É uma fatalidade. Então, assim, e você vê, estatisticamente, você tem 15 vezes mais chance de morrer numa cirurgia de vesícula. Isso é estatística geral. Sim. Eu acho que tem um estudo que fala que é mais fácil você cair de um avião do que morrer numa cirurgia plástica feita por um profissional habilitado em um hospital de qualidade. Ou seja, a gente também, é aquilo que a gente estava conversando, tudo parte de um profissional capacitado e também de um hospital que tenha qualidade e capacidade de receber. Muitas pacientes querem economizar num hospital e fazem clínicas. Infelizmente, isso não é tão bem aceito por nós, porque sabemos o potencial que existe de complicação de uma cirurgia. Às vezes é uma complicação tão boba que um hospital referência, com capacidade de tratar esse tipo de complicação é melhor e a gente consegue uma estabilidade da saúde da paciente, ou seja, a gente tem que trabalhar com segurança e com um profissional adequado. Isso já melhora a maioria das complicações que podem acontecer. Tá. Não, um exemplo simples, você vai fazer uma lipoaspiração, uma hidrolipo no consultório, com anestesia local. Aí a paciente tem uma resistência maior ao anestésico. Aí você começa a infiltrar mais, e chega num grau de toxicidade do anestésico, que pode acontecer. E aí? A paciente entra num quadro ali que pode entrar num choque aí, ou numa parada. Vamos pensar até no pior. Faz uma parada cardiorrespiratória ali. O que você tem de recurso no teu consultório para fazer isso? Nada. Não, às vezes você até tem um desfibrilador. Sim, mas é pouca coisa. Mas é pouca coisa, entendeu? É diferente. Você vai conseguir entubar o paciente rápido, você tem um carrinho de parada. É diferente de uma estrutura hospitalar. Então, assim... Eu dou um exemplo até pior, um exemplo de hipertermia maligna, que é uma reação de alguns medicamentos que pode acontecer com o anestésico local. E aí imagina a paciente tem essa hipertermia maligna se você não tem uma suporte e estrutura ventilatória adequada para o paciente. Ou seja, qualquer procedimento que a paciente for submetida, desde o início até o final dele, existem possibilidades de complicação. O importante é minimizá-las do máximo possível, operando em hospitais com qualidade. Tá, e eu vou te falar, essa hipertermia maligna é um evento extremamente raro, né? Mas ela é dependente de um medicamento, que é um antídoto, vamos dizer assim, para essa doença. Que é um medicamento que tem uma validade de 30 dias, extremamente caro,
É que não Então, tem no consultório. Não, ninguém vai ter em consultório. E existem hospitais que não têm isso. A gente sabe de casos de colegas que estavam operando em um hospital, crentes que isso ia ser sanado. Isso ia estar disponível, e perdeu a paciente justamente por isso. Pois é. Então, assim... mesmo tomando todas as precauções... O colega tomando todas as precauções, confiando no estabelecimento, e aí a instituição onde ele estava operando não tinha o medicamento. Por quê? Por custo. Tá. Por isso que a gente não pode economizar no hospital. Não pode economizar no hospital, não pode economizar nos produtos que você usa, nos dispositivos médicos que você usa durante a cirurgia. Não pode... Segurança é inegociável. Desde Segurança o início, é inegociável, tem um custo, frisar. né? Tem um custo econômico, não tem como não ter, ele é inegociável. Então eu queria aqui, vamos finalizar esse nosso encontro de hoje aqui, justamente, digamos assim, colocando um pouco de ênfase a mais sobre o conceito de segurança, usando essas tecnologias, usando o Renuvium, que pelo que entendi, para vocês é uma referência de segurança. Sem dúvida. Né? Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Tem pouco ou quase nenhum risco de provocar uma queimadura, se é usado de forma correta, isso não acontece, né? Não tem risco não, tudo tem risco, quer dizer, mas são riscos limitados, menores de provocar. Nós sabemos, eu observei aromas crônicos, até encapsulados, necroses de tecido amplas, etc., provocadas por tecnologias inadequadas. Então, isso eu posso dizer assim, eu uso o Renuvium há alguns anos, nunca tive nenhuma complicação severa de Renuvium. Então, é isso que eu Nenhuma, tá? Eu sou um cara muito sistemático para fazer as coisas, então assim, a gente tem uma orientação da HPF lá, olha, parâmetro para cada região, você pode usar tal potência, com fluxo de gás adequado, assim, assado, e eu nunca tive nenhuma intercorrência grave relacionada a Renuvium. Eu tô falando isso que importa. Estou falando da minha prática, você, médica. Né? Do Renuvium especificamente. Não, eu posso dizer que, sem dúvida, é uma tecnologia confiável, desde que você use dentro dos parâmetros corretos. É aquela história, não dá para você pegar um equipamento que você não conhece, eu pego, né? E sai para operar, tá? Então, você utilizando da forma correta, nos parâmetros corretos, né? A curva de aprendizado do Renuvium é rápida, né? Não tem não tem muito mistério. Não tem muito mistério. Basta você seguir os protocolos que já existem, né? Que já são bem estudados, e não inventar muita... Não aventurar muito fora daquilo, né? E as pacientes sabem disso, quando entram em cirurgia, sabem que o Renuvium é considerado por vocês a tecnologia mais tranquila, mais segura? Eu dou opção para paciente, mas eu dou uma ênfase maior na questão da segurança e tudo, e por isso que eu opto sempre pelo Renuvium. Tem pacientes que ainda têm uma certa resistência, mas porque a amiga fez com uma outra tecnologia, com outro médico, mas eu consigo gerar um valor no Renuvium por conta da segurança. Mas aí entra o princípio de confiança que vocês têm, que as pacientes repõem em vocês. Mas isso, por exemplo, eu nem dou opção de outras tecnologias nesse sentido, tá? Eu posso até usar tecnologias complementares, por exemplo, a lipoaspiração ultrassônica, o microagulhamento externo com radiofrequência, que complementa a ação do Renuvium, mas eu explico. A retração de pele vai ser feita com jato de plasma, que é o Renuvium, que é a tecnologia que eu uso. Mas você não quer usar a tecnologia X? Porque meu amigo usou a tecnologia Y. Eu falei, então, essa tecnologia eu não uso. Tá. Gente, eu quero agradecer vocês pelo tempo que passamos juntos. Foi uma conversa muito agradável, fluiu de forma tranquila. Falamos de tudo que tínhamos que falar. Eu espero que tenha um fruto também essa conversa, que os pacientes que estão eventualmente assistindo esse podcast possam trair suas conclusões, né? Às vezes eu fico parado no meu português porque eu sou italiano, né? mas o importante mesmo para o paciente é aquilo que a gente estava frisando aqui: procurar um profissional adequado, um hospital de qualidade, com tecnologias com segurança. Eu acho que isso que a paciente que busca uma cirurgia plástica de sucesso deve fazer. Ela tem que fazer a parte dela em buscar um profissional adequado.
A gente em São Paulo, a gente tem uma dificuldade porque alguns profissionais que nem cirurgiões plásticos são, nem cirurgiões gerais e nem médicos, às vezes, fazem esse é outro assunto que merece mais um podcast. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter muita... Exato. Exatamente. Pelo amor de Deus. Então por isso que a gente tem que priorizar na escolha do profissional, priorizar na escolha do hospital e das tecnologias. Essas são as lições para paciente no dia de hoje. Então eu agradeço muito o Dr. Lúcio Romão, o Dr. Breno Knopp, por essa conversa maravilhosa que tivemos hoje. E desejo a todos um bom, como se diz, uma boa sequência aqui. Uma boa semana. Obrigado também a oportunidade, né? Gostaria de agradecer a audiência que vai nos assistir. O objetivo dessa conversa era justamente te esclarecer mais sobre a tecnologia, sobre a cirurgia plástica, sobre como essa tecnologia faz diferença nos nossos resultados, mas tem que fazer diferença com segurança, isso é fundamental. Então o objetivo dessa conversa foi isso, orientar vocês e mostrar um pouco mais da nossa experiência com esse equipamento, que realmente modificou os resultados da cirurgia corporal e modificou com segurança, né? Eu acho que isso é o mais importante. Esse aqui. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Obrigado, Max.